Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos na sexta lição, na sexta semana, onde nós estamos nos aprofundando mais sobre o tema O Grande Conflito. Esse tema que é muito importante e que é de suma importância que eu e você tenhamos o conhecimento verdadeiro e correto a respeito desse assunto, para saber não somente naquilo que estamos envolvidos, mas saber e entender o que se passa por trás desse grande conflito, que tem um grande objetivo: alcançar cada um de nós, tanto para o lado mal como o lado bem. Para que nós possamos nos posicionar no lado correto, é preciso que eu e você estejamos apercebidos sobre o que está por trás desse assunto tão importante. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu convido você a fechar seus olhos para orar junto comigo e logo em seguida nos debruçarmos no estudo que com certeza será uma bênção para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na tua palavra, de poder se relacionar contigo por meio do estudo da lição. Que nessa ocasião, teu Santo Bom Espírito fale aos nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a tua santa presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, segunda-feira, o tema do nosso estudo é Períodos de Tempo Profético. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profecia. Hoje foi apresentado aqui alguns contextos bíblicos que nós vamos ler, são contextos pequenininhos, e logo em seguida nós vamos para os pontos que eu separei para a nossa reflexão, tá bom? Pois vamos para os textos. O primeiro texto é Apocalipse 11, verso 3. Nós vimos esse texto ontem, vamos ler novamente hoje. Diz assim: Darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. O outro texto se encontra no livro de Apocalipse também, capítulo 12, o versículo 5 e 6, que diz assim, ó: Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, ou seja, o mesmo período relatado em Apocalipse 11:3. O outro contexto se encontra em Apocalipse 12, versículo 14 e 15, que diz: Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, agora fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Um outro contexto que foi trazido para nós foi o contexto de Daniel 7, verso 25, que diz assim, ó: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Perceba que nesses textos, inclusive até em outros textos, há uma repetição de um período de 1260 dias ou anos, ou período de 42 meses, ou período de tempo, tempos e meio tempo. E hoje nós vamos entender o que significa esse período profético que está sendo apresentado nesses textos bíblicos, o que é que aconteceu nesse período, o que é que se passou e qual a importância e relevância para a minha e a sua vida nos dias atuais, tá certo? O primeiro ponto que eu separei aqui diz assim, ó: os inimigos de Deus pisaram a divina verdade por 1260 dias. Esse período equivale a 42 meses e 30 dias, que dá exatamente o valor de 1260 dias, né? E as duas testemunhas profetizaram contra eles nesse período. Davi, que período foi esse? Foi um período de escuridão espiritual, né? A gente até vai ver aqui mais à frente.
falando mais sobre esse período, eu vou até adiantar para você estar a par de todo o assunto. E diz assim o próximo ponto. Como vimos na lição 4, o chifre pequeno, que surgiria no fim do Império Romano, perseguiria os fiéis por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está lá em Daniel 7:25. Um tempo é um ano, ou seja, 360 dias. Então, 3 tempos e meio equivale a 1260 dias. Ou seja, todas essas profecias se referindo a período e que é apresentado esse tempo, esse espaço de tempo, está se referindo a um mesmo contexto, a uma mesma situação que aconteceu durante a história desse mundo, que nós vamos já descobrir juntos. O próximo ponto. Em Apocalipse 12:6, fala dos 1260 dias de perseguição do povo de Deus. Em Apocalipse 12:14, fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13:5, fala de 42 meses, que são mencionados em Apocalipse 11, verso 2 e 3, junto com os 1260 dias. Todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período de tempo. Ou seja, 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e meio tempo equivale ao mesmo período profético. Davi, o que foi que aconteceu nesse período profético? Quando foi que começou esse período profético? Foi de quanto a quanto tempo? Olha o próximo ponto. Quando a autoridade das escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam seu lugar. Isso muitas vezes leva à perseguição dos que defendem a Bíblia, o que ocorreu no tempo de domínio papal. Quando foi isso? Do ano 538 a 1798. Foi nesse período em que o poder papal conseguiu exercer a sua autoridade. Como foi que ele fez? Colocando dogmas, doutrinas humanas, silenciando a Bíblia, pisando a Bíblia, negligenciando a autoridade da Bíblia, fazendo com que as pessoas não tivessem acesso à palavra de Deus, à verdade bíblica. Por que se encerrou nesse ano, Davi? 1798. O que foi que aconteceu no ano 1798? Por que 1798 é o fim? Porque foi nesse ano que um dos generais de Napoleão, se eu não me engano, um general chamado Berthier, ele fez com que o Papa Pio VI fosse preso. Ali estava acontecendo algumas revoluções, e aí esse general, como forma de tirar todo o poder e autoridade que o Papa exercia na época, prendeu. Isso ficou e durou durante 130 anos, a prisão papal, ou seja, retirando toda a autoridade. E o que é que tem de importante nisso para nós? A gente percebe que nos dias atuais, essa autoridade tem sido dada cada vez mais, ou seja, está acontecendo meio que um processo de restauração, de cura. Isso deve ser um ponto de alerta para nós que somos cristãos, que defendemos as verdades bíblicas. Porque toda vez que um homem se coloca à frente da autoridade bíblica, é um momento em que surge muita perseguição para aqueles que professam seguir a palavra de Deus. Veja um outro ponto que eu destaquei aqui. Havia aqueles que a apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos, mas em comparação com as massas na Europa, eram poucos. Quem eram esses, Davi, que se colocavam de maneira favorável em defesa da verdade, procurando pregar a verdade? Ou seja, de acordo com as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, quem eram eles, Davi? Olha, vou citar alguns nomes dessas pessoas que viveram nesse período e que saíram em defesa da verdade. Primeiro, os valdenses. Segundo, João Hus. Terceiro, Jerônimo. Quarto, Martinho Lutero. Quinto, Eurico Zwinglio. Sexto, João Calvino. Sétimo, João. Oitavo, Carlos Wesley. E muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus como a entendiam. Esses homens, essas pessoas, esse povo,
foram responsáveis por trazer à tona verdades que estavam sendo esquecidas e até mesmo privadas, para que as pessoas não tivessem conhecimento. Graças a esses homens, reformadores, homens que tiveram coragem, que foram cheios do Espírito de Deus, que no seu tempo procuraram trazer à luz a verdade bíblica, sem nem mesmo temer a morte. Homens que foram fundamentais para a preservação da palavra de Deus. Palavra de Deus essa que hoje está à nossa disposição, graças aos esforços, ao sacrifício, vamos dizer assim, a renúncia que esses homens tiveram no seu tempo. 1260 anos. Período profético, que a Bíblia já anunciava, muito tempo antes, que iria acontecer na história desse mundo, onde a palavra de Deus seria perseguida, seria humilhada, rebaixada, pisada e até mesmo alterada por um poder humano. Um poder que, de acordo com o meu entendimento, papal da época, que foi exatamente o poder que regia nesse período. Que você possamos estar apercebidos, porque como diz o sábio Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Deus, na sua infinita misericórdia, já deixou tudo destrinchado para mim e para você. Para mais tarde eu e você não usarmos como desculpa de tipo, eu não sabia, ninguém me falou, eu nunca ouvi falar nisso. Não. A Bíblia está à nossa disposição para revelar tudo aquilo que já aconteceu e tudo aquilo que irá acontecer adiante de nós. Chegamos ao fim do nosso estudo, hoje abordando um tema muito importante, períodos de tempo profético, para que eu e você sejamos com a verdade bem alicerçada na nossa mente sobre o que já aconteceu no passado e sobre as coisas que irão acontecer no futuro. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te guarde de todo mal e que te traga aqui amanhã novamente para nós continuarmos com o nosso estudo. Até a próxima e tchau, tchau.